Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesta manhã, em que os nossos pensamentos procuram se organizar, a fim de que possamos sentir toda a grandeza de nosso Pai. Nós hoje vamos convidar a todos, estamos encerrando mais um capítulo e que nós pedimos a Jesus que nos dê muita força para que a gente possa compreender o valor de tudo isso que o Evangelho vem nos ofertar na manhã de hoje. Por isso, a necessidade de nós estarmos cada dia mais sentindo aquilo que o Evangelho do Cristo vem nos falar. Então, nós hoje vamos trabalhar um pouquinho, terminando este item do Evangelho, Jeremias e os falsos profetas. Interessante essa lição, que ele vai fechar um pensamento e que nós também precisamos buscar nesse entendimento para não achar que o Evangelho está numa proposta antiga, de uma visão antiga. Cada dia, cada vez mais que nós lemos o Evangelho, nós percebemos a grandeza desse Evangelho, especialmente nos dias que estamos vivendo, aonde encontramos tantas situações que nos faz lembrar dessa questão, desse capítulo que ora estamos encerrando, da mais alta importância para todos nós. Então, eu convido a todos a entrar nessa reflexão para que a gente possa compreender aquilo que Kardec nos traz neste item, no papel, explicando para nós o papel que João traz. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. É uma advertência para os momentos que, ora, todos nós estamos vivendo, e muitas vezes, por nossas dores, somos convidados a vivenciar situações que não condiz mais com a verdade. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações. Nenhum mal vos acontecerá, mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-ei: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 33. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero trazer convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que vos faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatães,
Os exaltados abusavam do dom de profecia e os exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia. E fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudoprofetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante, eu ouvi essas palavras que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava, assim, um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João quando diz: não acrediteis em todo espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que comprazem iludir, se lhes depara ocasião. Os iludidos os iludidos são estar-se a ver os médiuns que se não precatam bastantes. Aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, mormente, se não se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, distinguir os bons e os maus espíritos, para por vossa voz não vos tornardes falsos profetas. Luoz, Espírito Protetor, Karlsruhe, 1861. Amado Jesus, querido Mestre, nesta hora sublime do Evangelho, rogamos a presença amiga dos nossos benfeitores, a nos orientar, inspirando a nossa palavra, para que possamos alcançar os corações de tantos irmãos que ora compartilham conosco deste Evangelho. Assista-nos, Jesus. Fortaleça-nos, Mestre. Dai-nos o entendimento necessário para que não venhamos a repetir as palavras, mas compreendê-las. Que o seu amor envolva os nossos corações, os nossos pensamentos, e que possamos vibrar por todos aqueles que tanto amamos, nossos familiares, entes queridos, os nossos amigos, mas queremos também vibrar por aqueles que não nos querem bem. Jesus, que o seu amor agasalhe a multidão de sofredores, tanto encarnados quanto desencarnados. Que Deus esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amigos queridos, Kardec fecha esse capítulo do Evangelho com essa orientação tão precisa, tão atual para todos nós,
quando temos visto tantas orientações contrárias àquelas que Jesus nos ensinou. Nós temos que entender que muitos não fazem nem por maldade, mas fazem muitas vezes por ignorância. Muitas palavras, muitos ensinamentos que são proferidos por estes irmãos nem sempre condizem com a verdade. É preciso que a gente saia deste contexto para situarmos agora diante da fala do Mestre, em que todos nós somos espíritos, e a doutrina espírita, ela vem retirar o véu de nossa ignorância. Hoje muitos, mas muitos espíritos, irmãos nossos reencarnados, estão aí falando coisas de Deus, trazendo profecias, anunciando até o final dos tempos, como se eles soubessem verdadeiramente a condição da sua espiritualidade. Então, é preciso que a gente entenda o que Jeremias traz aqui para nós, que para mim é muito importante, quando ele diz assim: Eis o que disse o Senhor dos Exércitos: não escutei as palavras que vos profetizam e vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Então, nós muitas vezes não refletimos no que ouvimos e acreditamos. Se Deus mandou Jesus para nos trazer uma palavra mais esclarecedora, desde a chegada dos verdadeiros profetas, com as suas características, nós hoje temos nos atormentado com muitas informações que não são de Deus. Muitas informações que saem da imaginação, que saem da mentira, para enganar, e outros ainda para fazer disso um comércio, um jeito de viver. Então, é preciso que a gente sinta que todos nós estamos sob o amparo de Jesus, o amparo de Deus, o amparo divino, da espiritualidade amiga que tem nos ajudado. Então é preciso que a gente reflita, falando pela sua boca, diz. Isso é o profeta Jeremias que está nos contando. É a visão do coração deles que vos faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Até hoje, meus amigos, quantos exploram, ganham dinheiro, fazem as coisas em troca do dinheiro. Então, nós vamos analisando com mais profundidade que nada há de mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Tá vendo? Aí está uma mentira. E nós muitas vezes acreditamos em tantas coisas que estamos ouvindo e que nos atemoriza, ficamos inseguros, com medo. Mais adiante diz: mas eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objetos. Ora, nós precisamos ter mais credulidade, e por isso que o conhecimento da doutrina espírita amplia o nosso olhar para a verdade, quando Jesus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é preciso que a gente escute o conselho que Kardec nos coloca nesta lição de Luz, quando diz São João, quando diz: não acrediteis em todo espírito.
tanto o espírito encarnado quanto o desencarnado. Nós precisamos ter reflexões mais sérias, observar a postura do encarnado, analisar com profundidade a palavra daqueles que nos falam, que trazem profecias ou que trazem orientações. E aí ele coloca: experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que comprazem em iludir-lhes e se lhe depara a ocasião. Os iludidos são, esta se haver, os médiuns que não precatam bastante, não têm cuidado, falam por falar, então trazem para nós grandes escolhos, grandes dores, grandes dificuldades, especialmente aqueles que estão chegando à doutrina espírita. E é preciso que a gente aprenda a distinguir os espíritos que são do bem e os espíritos que estão do mal. Por isso, meus amigos, Emmanuel nos traz uma lição em Palavras de Vida Eterna, em constante renovação, porque nós estamos em processo de renovação do espírito. Cada reencarnação nós caminhamos um pouco mais. E o convite divino é para que a gente possa aperfeiçoar para o bem, que é um impositivo da lei. E aí, em muitas ocasiões, afirma-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação, e ele nos diz: acredita-te doente, incapaz, diz-lhe inabilitado e semi-morto. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Renovam-se os dias, renovam as estações, velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas, pedras multimilenares dão forma diferentes ao serviço de evolução. Na própria química do corpo, em que temporariamente reside, a renovação há de ser incessante. Renova o ar que respira, renova seu alimento que te nutre, renova sua organização celular em que te apoias. Renova a limpeza que te acalenta a saúde. Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigure para fazer o melhor. Estuda, raciocina, observa e medita. Esses são os passos que nós precisamos analisar para antes de acreditar. O processo reflexivo é da mais alta importância. E nós sabemos que a reencarnação é que vai nos trazer novas ideias. À medida que vamos reencarnando, nós vamos libertando. Novos ensinamentos todo dia nos são dados. Então, é preciso que a gente aprenda hoje aquilo que ontem ainda era tão obscuro para nós. A vida é uma constante renovação. Nós não podemos esquecer que todos nós estamos mergulhados nesse universo que é uma corrente de amor em movimento incessante a nosso favor. Portanto, meus irmãos, não acreditais em todos os espíritos. Sejamos mais criteriosos, ponderados e observamos a postura. Aquele que fala é aquele que tem obras construídas dentro de si. E a obra sem construção é uma fé morta. E com isso agradecemos a Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nós precisamos renovar os nossos pensamentos, especialmente nestes dias que estamos vivendo essa paixão do Cristo ainda tão doentia pelos homens, sem entender o que seja renovar. Renovemos para a vida, renovemos como espírito os nossos ideais junto ao nosso Mestre Jesus. Obrigado, Mestre, e que o seu amor estenda sobre todos nós. E nesta manhã, rogamos pelo passe, mas que nossos pensamentos alcancem os benfeitores espirituais,
para que possamos receber a dádiva do seu amor, o passe, a transfusão de energias que nos sustentam, que nos alimenta, que nos fortalece, que elucida os nossos pensamentos para a verdade. Senhor, envolva-nos nesta manhã, fluidificai as nossas águas, para que nós nos tornemos mais fortes, com novas energias, e que este amor, esta dádiva se estenda àqueles que nesta hora o nosso pensamento busca. Senhor, que a vossa bondade, a vossa misericórdia envolva aqueles que estão ligados ao nosso coração. Que o Senhor nos dê o amparo que devemos buscar na essência de tudo isso que temos aprendido. Amparai todos que sofrem, os doentes nos hospitais, nos seus lares, e que a doce e inefável paz do seu amor cresça em nós. Amigos, queridos irmãos, sintam-se agasalhados pela vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se em paz. Que assim seja.